Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem, gente? Uhum. Novidades? Não. Diz, na sua prova. Vamos falar sobre ela agora. Então vamos para a galera entrar. Vamos falar sobre matéria revisional. Deixa eu ir aqui para a página onde vocês estão. Revisional, a matéria de vocês. E a gente pode conversar um pouquinho também sobre, hoje é empreendedorismo. E a gente pode conversar um pouquinho também sobre questões técnicas da prova, né? Que é novidade para todo mundo. Para a gente também. Cara, quantas aulas a gente teve de sociologia? Alguém sabe me dizer? Sociologia? É porque deu vários problemas. Eu acho que a gente teve 2 aulas de sociologia. Olha, minha. Ai, gente, abre planilha. Não estou conseguindo abrir a planilha. Foi. Minha, nós começamos a aula online em 25 de maio. A nossa primeira aula online foi dia 27. Ah, não, peraí, eu tô na turma errada. Aqui. Nossa primeira aula online foi dia 27. Então, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a nossa 7ª aula online. Nós temos um tempo de aula, então nós temos 7 aulas, sendo que lá na plataforma, isso é fácil você saber, porque todas as aulas estão na plataforma, né? Ai, meu filho, funciona. É verdade, né? Conexão lenta, muito lenta. Vocês estão me ouvindo? Oi. Eu tô. Então, eu com vocês aqui na plataforma tenho 12 aulas. Ok? E a gente teve só 2 aulas de sociologia. Mas tem as aulas que estão na plataforma, né? As aulas que estão na plataforma são aulas dadas. Você está falando o quê? Aula online? É, online. Então, mas as aulas que estão na plataforma são aulas dadas. Aquelas que começaram antes, aquelas que foram enviadas antes e as que foram enviadas depois do início da aula ao vivo online. Mas o melhor de tudo é vocês conversarem com o professor.
E acredito, inclusive, que o material dele já deve estar na plataforma, né? O conteúdo de prova. Sim, já tá tudo lá. Eu olhei lá, a maioria dos professores já colocaram na plataforma o conteúdo. Olha, os É. únicos que eu não tenho é História, Literatura, Produção e Sociologia. Literatura e produção também não tem, não. Dá uma História ele olhadinha, falou, Rafael, só que porque ele eu ia abri botar na uma aula plataforma. nova, né, e coloquei conteúdo para avaliação online. Mas pode ser que algum colega tenha colocado conteúdo dentro da aula, no campo aula. Então, dá uma olhadinha nas aulas que estão na plataforma e entra na aula e vê se no campo aula não tem alguma coisa escrita. Olha, da turma de vocês, só 2 alunos entraram para ver conteúdo de prova. Mais ninguém entrou, porque a gente tem como ver isso também, né? Professora, a sua prova ela Quem vai ser são conteúdo de qual aula? Oi? Peraí que um A falou sua e... prova vai ser... Na sua prova ela vai ser conteúdo de qual aula lá da plataforma? Aula 2 e 5, procrastinação e administração, aquela administração do tempo. Isso. Então, Tá, é aula o que eu... 2 Gente, olha só, tem que entrar na plataforma para pegar as informações, hein? Geise. eu entrei lá na plataforma, só que eu não tava achando. Eu não tava olhando as aulas, tipo, das 6 para baixo, entendeu? Tipo, quando começou essas aulas online, eu pensei que, tipo, ia ficar disponível nessas aulas aqui que a gente tá tendo, entendeu? Não. A gente sempre tem que colocar, a cada aula, a gente gera uma aula nova. Então, hoje, por exemplo, é a nossa aula de número 12 da minha matéria. E aí eu coloco lá a aula revisional para avaliação online. E aí vocês têm aula a aula. O que fica lá na plataforma é o vídeo da aula gravada, Sim. né? E a matéria que a gente disponibilizou naquele dia. Então, assim, por exemplo, hoje vocês entraram aqui na minha aula. Aí, quando eu entro na plataforma, eu vejo que alguns alunos não entraram na aula pela plataforma. Provavelmente pegaram um link de algum lugar, mas não da plataforma, porque a aula não foi acessada pelo aluno. E tem mais. Eu tô entrando todos os links pela plataforma Mas e não não tem ninguém conta. mandando pela... Mas não tem ninguém você mandando está pela entrando WhatsApp. com o teu RM ou com o CPF do Sim, seu o meu. responsável? Não, o meu. Eu tô Não tem nem entrando CPF. como responsável, Geise. Eu não tô entrando como O aluno. meu eu tô entrando pelo Eu meu. entro como responsável. Vocês têm que entrar Aham. como aluno, gente, senão não dá Mas eu coloco presença. no dá não. Só que, professora, quando Tá falhando, tá eu falhando. boto lá no do aluno, sempre dá erro. Tem que ligar para a secretaria e informar Eu que tá coloco dando lá no do erro. aluno. Professora, Olha só, a se gente você manda tá... e-mail, a gente que liga, me falou nem atende. que Peraí, aparecia gente, a peraí. minha presença, sendo que eu entro pelo responsável. Não aparece. Apareceu que pelo menos eu Não entrei. aparece. Quem estava falando aqui agora era a Júlia? É, eu... Então, Júlia, ó, eu tô aqui na plataforma. Hoje você entrou por onde? Pelo responsável, pela plataforma. Aqui tá como visualizado. Mariana entrou por onde? Então, tem professor que... Mariana? Pronto, a lição. Oi? Oi.
Eu entrei pela plataforma como responsável. Com responsável, não tá como presente. Vocês Também têm que... entrei, professora. Quem tá falando aqui que eu tô fora do Zoom? Quem tá falando? O Renan. Renan? Deixa eu Entrei. olhar. Renan. Renan entrou como responsável? Sim. Você tá constando como visualizado, mas a Mariana não. Aí fica foda, porque a gente vem pra aula, assiste e não conta Aí. negócio. Eu tento entrar Natan, como você tá aluno. visualizado. Tanto assim. Professora, Oi. eu tento entrar como aluno, fico dando um erro. Aí eu e minha mãe, a gente tentou ligar para a escola, nem atenderam, e a gente mandou um e-mail, até hoje ninguém respondeu. Você tem o número do WhatsApp da escola? Aí não, a gente ligou normal. Quando você entra na plataforma, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tem um Professora, número de WhatsApp. Deixa eu copiar aqui. 97. Vamos aí. Pode falar. 97617 5979. Tá Esse bom, número tá vou lá no salvar. sistema, tá lá no site da escola. 976175979. Tá bom. professora, Atendimento de segunda a sexta, das 13 às 17. Fala, Mariana. eu tô com o site aberto agora, tá? No coisa da aula. Tá Será que na aula aparece? 12? Sim. Tá, deixa eu sair e entrar de novo aqui para ver se atualizou. Agora tá constando presença. Ah. E, Natan, com relação a você entrar e a presença não computar, se você estiver na aula online, você não fica com falta, tá? Os professores não estão fazendo chamada na aula online também? Não. Natan? Acho que não tá caindo. Então, de qualquer forma, a gente está fazendo a chamada de vocês na aula online também. Então, a gente está computando presença pela plataforma, pelo teu acesso na plataforma e pelo teu acesso na aula online. Ok? Com relação aos conteúdos. Conteúdo de empreendedorismo, são 5 questões de empreendedorismo e 5 questões de ensino religioso, tá? O conteúdo de empreendedorismo é a aula 2, procrastinação, e a aula 5, administre bem o seu tempo e garanta mais qualidade de vida. A aula 2, ela foi encaminhada para vocês antes de nós começarmos as aulas ao vivo. E é uma aula bem pequenininha. Deixa eu entrar aqui na plataforma. É uma aula bem pequena, um texto tranquilo de ser lido. Não tem nenhum vídeo lá na plataforma para vocês assistirem, mas tem o texto de apoio, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como será a avaliação de vocês. Algumas perguntas, todas as perguntas são de múltipla escolha, tá? Mas nem todas as perguntas, elas são objetivas num sentido de responder uma coisa só. É uma palavra só, por exemplo, ou é um determinado conceito. Eu, algumas vezes, e eu fiz isso em todas as avaliações, eu pego um pedacinho do texto
coloco lá na avaliação e vocês têm 4 alternativas de resposta e eu peço para você assinalar naquelas opções um exemplo que melhor ilustre uma determinada situação que eu estou lá perguntando ou fazendo uma reflexão em cima daquilo. Então, assim, mesmo que você tenha o material disponível para a consulta, a pesquisa, como vocês queiram chamar, se você tiver lido o texto antes, isso vai te ajudar muito. Porque conforme você vai lendo, você vai fazendo reflexões particulares. Você vai lembrando de algumas situações. Você vai linkando informações dentro do próprio texto. Então, deixo essa sugestão que você leia o texto, deixa o texto disponível, né, em fácil acesso para você fazer lá a sua pesquisa se houver necessidade, mas algumas questões elas vão precisar, assim, digamos, da lógica de vocês, do pensamento lógico de vocês. Ok? Ok. Estou admitindo o Vitor aqui. Gente, a gente teve aula de filosofia, de sociologia já. Oi, gente. Alguém da turma? A gente teve aula de sociologia. Tudo bem, fiquei no vácuo. Ficou Renan, no vácuo porque a gente não sabe, pô. você está falando comigo? Não, com o pessoalzinho. Ah, tá. Até porque seu áudio está um pouquinho baixo. Baixo não, tá abafado. Ai, desculpa, tá abafado. Quem é o Caio que tá respondendo? Aham. A gente teve? Oi? A gente teve Não aula sei. de sociologia. Ah, você também, então tu não sabe também. Aula de quê? Sociologia. De sociologia. Teve. Teve? Claro. Gente, Ele todas falou as sobre aulas, abertura de shopping, cara. todas Na as verdade- aulas a gente tem disponível na plataforma para serem assistidas, tá? Nem sabia que a professora já tava dando aula. Olha só. Sociologia já, pô. É porque ela não. Quando, sabe? Quando. Toda vez que eu perguntava, eles falavam que ela não tava indo, então eu desisti da aula dela. Mas ela deu 2 aulas. Aí Ela deu duas 2 aulas, tá aulas vendo? só. Foi 2 semanas que eu faltei. Tudo Já numa ganhou boa. iPhone? Oi? Já ganhou iPhone? Vai chegar agora em julho. Ah, pô. Gente, Eu não aqui, sei, ó. tá achando que é fácil? Chega rápido assim? Aula 2 sobre procrastinação. Eu não vou perguntar, por exemplo, o que é a técnica de Pomodoro. Mas pode ser que eu coloque todo o conceito e peça para você assinalar o melhor exemplo, de quem aplica essa técnica. Posso colocar uma situação e perguntar para você qual é o melhor exemplo dentro de 4 situações. Então, é o que eu estou falando. É importante você saber o que tem no texto, para você saber do que a gente está falando. Tá? Não adianta, de repente, você jogar no Google qual é o conceito de procrastinação
e estudar por aquele conceito. E o segundo assunto é a aula 5. Eu, inclusive, tinha passado uma atividade, né, sobre a aula 5. Acho que foi na aula 6. Eu passei a atividade sobre administração do tempo. Estão lembrados? Eu acho que era aquela que tinha que dividir o dia, né? Organizar o dia. Exatamente, era essa sim. Tá? Então, assim, dou alguns conceitos. Pergunto tomar cuidado para não dizer para vocês a pergunta, exatamente a pergunta que eu fiz. Mas, por exemplo, eu pego isso aqui tudo, esse parágrafo todo, copio e colo lá na prova. E aí eu pergunto para você, assinale a alternativa que melhor conceitua a palavra ansiedade. Porque é uma forma até de saber se vocês estão fazendo simplesmente a leitura do texto propriamente dita, ou se vocês estão se preocupando com os conceitos que nós estamos falando no texto. Porque o que adianta eu colocar aqui um conceito, a matéria sobre administração do tempo e falar para você que te ajuda a afastar a ansiedade, se você não sabe o que é ansiedade. Então, é uma forma também de vocês se acostumarem, né? Esse tipo de avaliação também é uma forma de vocês se acostumarem a fazer aquela leitura que a gente chama de ler nas entrelinhas. Ir além da leitura que simplesmente está sendo apresentada para vocês, né? Na internet, o pessoal chama isso de hiperlink. Vocês sabem o que é o hiperlink? Sabe como é que o hiperlink se apresenta? Não, nunca ouvi falar disso. Lá nos tempos remotos da internet, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Alguma coisa que tenha hiperlink. Gente, uma dúvida que a gente tava. Por exemplo, vai ter a mesma prova para todo mundo, né? Sim. E outra coisa, a minha 1 vai ser, sei lá, a 2 do Rubinho, e a 2 do Rubinho vai ser a 3 do fulano. A ordem das perguntas é a mesma. A ordem das respostas, não. Segundo a informação do pessoal de TI, cada acesso tem uma arrumação, né? Se é o que eu posso chamar assim, de respostas diferenciadas. Tá, pelo que eu entendi, tipo, a minha pergunta da 1 vai ser igual a pergunta da 1 do outro aluno. Só que a minha A vai estar falando de uma coisa e a A dele vai estar falando de outra coisa. Isso. Ah. É isso mesmo. Ó, aqui, por exemplo, estão vendo a minha tela? Sim. Eu tenho aqui, tô lendo sobre o cara que foi preso hoje de manhã. Lá, o superintendente de saúde. Aí eu tô dentro do texto e tal. Aí aparece uma cor diferente com um sublinhado embaixo, tá vendo? Sim. Isso aqui é um hiperlink. Ele me leva, se eu abrir numa outra janela, ele me leva para uma outra parte do texto. Aí eu tenho, ele me levou para um outro texto. Aí eu tô aqui no novo texto que ele abriu. Aí eu vejo que tem um outro hiperlink, ó. Substitui Gabriel Neves
no novo cargo. Quando eu passo o mouse em cima, eu vejo que isso aqui está sublinhado. Ou seja, é um outro assunto dentro deste assunto. Aí eu posso abrir numa outra janela. Ou então, se eu clico aqui, ele automaticamente vai para uma outra janela. Isso é um hiperlink. Ó, Wilson Witzel já está dentro de uma outra janela. Aí, se eu clico aqui, ele abre todas as notícias que eu tenho. Ó, tem uma de ontem, de hoje ainda não tem nada. Há 2 dias, tudo que aparece o Wilson Witzel. Isso é uma leitura por hiperlink. Nos tempos remotos de internet, isso aqui funcionava mais. As pessoas usavam mais isso aqui. Mas fazer uma leitura, tá? Nossa, eu sumi agora na tela. O sol hoje não está me ajudando muito. Eu mudei a posição aqui da onde fica a câmera na minha mesa. Tá dando muito certo, não. Vou ter que mexer nisso. Tá com fita na parede? Hã? É que tava com fita na parede. Ela estava com uma fita na parede. Aí depois eu achei o pau de selfie ali no baú da minha cama. Aí prendi a câmera no pau de selfie, só que ela estava numa outra mesa. Era uma mesa menorzinha. Aí eu fui adquirir uma mesa um pouquinho maior, para ter mais conforto para trabalhar. Só que aí perdi o lugar de prender a câmera. Tem que arrumar um lugar melhor para prender minha câmera. É a primeira vez que eu estou usando ela nesse outro lugar. E aí, a leitura, né, quando você faz uma leitura onde você se preocupa com determinados termos, você está fazendo a sua própria leitura com hiperlink. Outro dia eu estava lendo um livro aqui, uma palavra que eu nunca tinha visto. Uma palavra engraçada, vou ver se eu acho aqui ainda. E eu nunca tinha visto aquela palavra. Gente, o que é isso? A frase não fazia nenhum sentido para minha pessoa, porque eu nunca tinha visto aquela palavra. Aí eu fui pesquisar, tá, é isso aqui, ok. Aí o texto passou a fazer sentido. Não está mais aqui. Quando a gente se acostuma a ler, seja lá o que for, não só para estudar, mas uma revista, de repente, que você gosta, uma revista eletrônica de carros. Aí aparece lá um termo que você não conhece, a marca de um motor que você não conhece. Você ir no termo e pesquisar, você está ampliando o seu universo de conhecimento. Então, para vocês, assim, é muito importante. Normalmente a gente aprende a fazer isso mais lá para a faculdade, né? Mas até mesmo as aulas de empreendedorismo servem para isso, para você se apropriar cada vez mais de conhecimento, mas também aprender a se apropriar de conhecimento. Como é que eu faço isso? Alguém tem alguma dúvida? Não. A gente vai aprender a aprender, né? Exatamente. Exatamente, aprender a aprender. Porque na faculdade, quando a gente está fazendo pedagogia, matérias com relação à didática pedagógica, né? Além de ensinar um conteúdo novo, o professor ele deve se preocupar muito com a metodologia de aprendizagem. Como é que você vai fazer o teu aluno aprender? Como é que você ensina o teu aluno a aprender? Né? Na faculdade, a gente aprende a ensinar. E a gente precisa ensinar para vocês também como é que eu aprendo as coisas. Né? Em português de Portugal, o termo percebe. Né? Você percebe. Como é que você aprende a perceber o mundo? Porque a forma como você aprende a perceber o mundo te propicia maneiras diferentes de você conhecer coisas novas.
Vou fazer a chamada, tá, gente? Eu- Ana Priscila. Oi. Caio. Presente. Camille. Cauã. Família não. Cauã tá aí? Acho que não. Eu vi ele entrar, mas ele entrou e saiu. Eduardo. Eu. Enzo. Eu tô aqui. Gabriel. Mariana. Eu. Natan. Eu. Rafael. Presente. Renan. Presente. Vitor. Oi. Júlia. Júlia tá. Caiu? Pedro. Pedro tá aí? Tô presente. Deixa eu pegar seu nome todo aqui, Pedro. Ok. Então tá, gente. Terminamos por hoje. A gente se encontra na sexta-feira. E aí, na sexta-feira, eu vou fazer o revisional de religião, tá bom? Tá bom. Tchauzinho. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Tchau.